Como título desse trabalho, as estratégias multidisciplinares e humanizadas na atenção básica e o impacto na redução da judicialização da saúde. Alguns dos colegas que expuseram aqui seus trabalhos falaram dessa temática e é muito importante que ela venha sendo evidenciada, discutida nos espaços de debate, porque é uma realidade. E o compartilhamento dessas ideias possibilita que a gente una esses esforços e vá construindo nos seus territórios ações efetivas dentro das normativas do SUS, dentro de cada esforço realizado no serviço de saúde. Como coautores desse trabalho, não posso deixar de destacar a Alessandra, farmacêutica, a Janaína, a Josi, assistente social, a Jussara, que eu já mencionei, Luiz Carlos Barufatti, que é o médico, eu como procurador jurídico do município há 5 anos. Então, desde que eu ingressei no município de Bastos, além de ter que aprender a advogar naquela situação, também tive contato inicial direto com as demandas de saúde e, desde então, essa tem sido uma atribuição dentro das competências dentro do município de Bastos. Esse trabalho foi possível desde 2017, já na gestão do prefeito Manuel Rosa, e também iniciado com o apoio sempre da Maria Isabel, que é a secretária de saúde, que está aqui presente. Apesar de ter elencado 4 objetivos dessa experiência, ela, em tese, se resume na efetividade das estratégias utilizadas pela Comissão de Avaliação Técnica, que vai promover um olhar humanizado, um olhar multidisciplinar para as demandas que chegam no município de Bastos, seja por identificação do próprio serviço, seja por meio de requerimentos administrativos visando uma posterior judicialização. E como substrato teórico, doutrinário e legal, a gente precisa discutir a saúde enquanto direito humano, enquanto direito fundamental. Em que sentido? Hoje, aqui, discutindo saúde nesse congresso, a gente participa do processo histórico de construção dos direitos humanos. Então, desde lá de trás, com a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, dos direitos econômicos, sociais e culturais, em que houve, sim, uma previsão do direito à saúde, já reconhecido em um documento internacional, com força cogente. Depois, nesse processo de construção legal e construção histórica dos direitos humanos, tivemos o início do Estado Democrático de Direito, o regime democrático, com a Constituição Federal de 88, depois a Lei do SUS, até chegar nas regulações específicas do Poder Executivo, com as portarias do Ministério da Saúde e as regulamentações estadual e municipal. Como já exposto por alguns colegas, o fenômeno da judicialização da saúde, ele é real, ele é presente dentro do universo do serviço público de saúde, seja em relação à atenção primária, seja atenção especializada, e que afeta diretamente os municípios. As atividades da Comissão de Avaliação Técnica, elas se pautam na política nacional de humanização, tendo como substrato a transversalidade, e verificaremos daqui a pouco na metodologia de que forma o acolhimento, a clínica ampliada, a cogestão
a defesa dos direitos do usuário, a valorização do trabalho e do trabalhador e também a construção da memória do SUS que dá certo se efetivam por meio dessas estratégias. A comissão de avaliação também ela se pauta na integralidade do atendimento, no sentido de que as demandas que chegam até ela não vão ser olhadas somente em relação àquilo que se pede, mas também, pela sua multidisciplinaridade, vão conseguir possuir ramificações, abrangências, verificar necessidades outras do que aquela que foi solicitada. Em 2017, assim que ingressei na prefeitura, em abril, logo participamos de um encontro do Conselho Regional de Farmácia, lá do estado de São Paulo, em que estivemos presentes eu, a Maria Isabel e a Alessandra, que também é coautora. E, a partir disso, essa ideia de se construir uma comissão que avaliasse os pedidos inicialmente de medicamentos culminou na criação da Comissão de Avaliação Técnica, que é essa Portaria 4.912 de 2017, que inicialmente teve o médico, o regulador, a farmacêutica e eu como procurador jurídico. Por quê? Porque se buscava uma negativa, né, da prefeitura. E que sentido é esse? Em termos judiciais, essa negativa administrativa ela surgiria para comprovar o interesse de agir dentro de uma ação judicial. Mas de que forma o serviço estaria sendo efetivo em dar um papel dizendo que não, você não vai ter esse atendimento no serviço público de saúde? Então, de modo a não somente justificar essa negativa de forma técnica, mas também atender à necessidade do cidadão, do usuário, é que, inicialmente integrada por esses 3 profissionais, também se ampliou posteriormente para que integrasse essa equipe multidisciplinar, nutricionista, assistente social e também enfermeiros, e assim essa construção ela ainda existe, né? Então essa comissão ainda vem se desenvolvendo. A metodologia utilizada por essa comissão, que inicialmente era apenas relatórios técnicos, né, como resposta a essas solicitações administrativas, passou, então, a abranger a acolhida, a escuta qualificada dos usuários, as visitas domiciliares, né, buscando não somente prestar o devido atendimento, mas também compreender a realidade em que se encontra, buscando sempre a integralidade do atendimento. E assim, depois dessa atuação multidisciplinar, verificada a pretensão inicial, bem como aquilo que abrangia aquela realidade daquele usuário, daquele paciente, seguia para as reuniões multidisciplinares a ser discutido aquele caso, gerando, então, esse relatório final. O relatório final ele abrange, então, caminhos, possibilidades e, muitas vezes, até o deferimento dessas pretensões. Também a articulação com o Poder Judiciário, o Ministério Público e em Bastos não tem defensoria pública, mas tem o convênio com a OAB. Então, algumas dessas estratégias de diálogo próximo com essas instituições foi o condicionamento de apresentação de receita, o receituário periódico, porque de modo que nas ações não constavam essa obrigatoriedade e a ordem se permanecia no tempo. E aí esse medicamento era dispensado sem ter um prazo necessário para encerramento. Antes de determinar a liminar, o secretário municipal era ouvido nesse sentido de buscar já administrativamente a satisfação do direito e a efetiva comunicação entre a Secretaria Municipal do Estado de Saúde para o cumprimento das decisões judiciais. E, como resultado, teve uma redução de 74% das ações judiciais entre 2017 e 2020. Já encerrada a exposição, queria também expor que esse trabalho é objeto de pesquisa no mestrado profissional do programa de mestrado profissional interdisciplinar em saúde
na Universidade de São Paulo, que está com edital aberto para que vocês, caso se interessem, possam buscar o ingresso nessa oportunidade acadêmica. Muito obrigado.